Glória a Deus, aleluia. Tem muita coisa aqui para falar, eu não sei se eu vou conseguir, mas sei que o Senhor é bom e Ele vai nos dar graça. Então, eu queria começar do meio, depois eu vou para o começo, depois eu vou para o fim, e talvez seja assim que Deus queira falar conosco nessa noite. Então, eu queria convidar você a abrir tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 8, verso 20 até o 22 a gente vai ler. Gênesis capítulo 8, verso 20 ao 22. Amém. O texto diz assim: Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego de vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse lugar, pelo privilégio, mais uma vez, estar na tua presença, na tua casa, de poder ter esse tempo, Deus, em comunhão com a tua igreja, com o corpo de Cristo, com a igreja gloriosa, com pessoas que adoram ao Senhor, com pessoas que decidiram estar aqui nessa noite para servirem ao Senhor, para ouvir a tua voz, que venceram barreiras, que venceram convites, que disseram talvez não para muitas coisas, e disseram sim para o Senhor. Bom é estarmos aqui na tua presença, bom é ter a nossa vida na casa do Senhor, ouvindo a tua voz. Pena e tristeza é para aqueles que decidiram não estarem na tua casa, não estarem na tua presença, que de repente foram vencidos por cansaços, por sobrecargas, por sentimentos ruins. Deus, que não se esforçaram para estar diante do Senhor e na casa do Senhor. A tua palavra diz que aqui o Senhor ministra a tua bênção, que o Senhor ordena a tua bênção, e nós nos alegramos porque não viemos aqui por causa da bênção. Viemos aqui porque o Senhor está nesse lugar, porque o abençoador está nesse lugar, porque o único Deus verdadeiro está nesse lugar, porque o teu Espírito se move também nesse lugar quando nós estamos reunidos. Aleluia. Deus, muitas pessoas aqui têm coisas que eu não tenho, têm graças que eu não tenho, têm dons que eu não tenho, e eles me completam. E há dons que eu tenho que o Senhor, a Deus, não deu para mais ninguém, e nós nos completamos. E nós nos completamos nisso, Senhor. Isso é o corpo de Cristo, e maravilhosa e poderosa presença do Senhor nesse lugar, a Deus, que alegra o nosso coração. Aleluia. Eis a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale conosco de uma forma sobrenatural, e que a tua palavra fique gravada nos nossos corações esses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu queria só
comentar algumas coisas aqui sobre a vida de Noé. Tem muitas coisas que você pode, aconselho você a pegar a tua Bíblia na tua casa e meditar aí na história de Noé, esses capítulos 6, 7, 8, 9, que falam muito da vida de Noé. Eu sei que Deus vai ministrar muitas coisas no seu coração, muitas e muitas revelações virão para a tua vida com relação à vida desse homem, mas tem algumas coisas importantes sobre a vida dele que eu queria mencionar aqui para você nessa noite, como eu fui um pouco ministrado nesses dias. Então, nós começamos aqui por um texto que fala que Noé, ele construiu um altar dedicado ao Senhor, né? É, aqui ele sai da arca, aqui Noé passa é, a habitar numa terra nova, né? Onde Deus acabou de liberar uma sentença, um juízo sobre toda a terra. E aqui no capítulo 8, no final do capítulo 8, dizendo que, então, depois do juízo de Deus que ele mandou sobre a terra, Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz é construir um altar para o Senhor. Aleluia. É construir um altar para o Senhor. Um novo tempo da vida dele, uma nova história, uma terra para ser multiplicada, frutificada, para ser dominada, obstáculos, desafios. Deus tinha um propósito com a terra, com o homem, e ainda que o homem tenha feito muitas coisas ruins e tenha tomado muitos caminhos que afastaram muito o homem do Senhor, todavia o Senhor tinha um propósito, o Senhor tinha um projeto, né? E a gente sabe, a gente já ouviu, a gente já leu, a gente já pregou, a gente já cantou isso, que quando Deus tem um propósito, nada pode mudar isso, nada vai afetar isso, nada vai tirar do coração de Deus os propósitos que Ele tem. Ainda que hajam circunstâncias difíceis, complicadas, mas Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem ali maneiras de recomeçar os seus projetos, mas os projetos dele, os planos dele não podem ser frustrados. A palavra do Senhor diz isso. Bem, o que Deus projetou, o que Deus sonhou, o que Deus planejou, irmão, ninguém pode tocar nisso, ainda que tentem atrapalhar. Mas se é plano de Deus, projeto dele, não vai conseguir frustrar a ponto de Deus dizer, não, eu desisto, eu não vou mais fazer, porque eu não consigo, eu não tenho força para isso, né? A gente às vezes é assim, como a Lorena disse aqui no começo, né? Que às vezes a gente está 8, às vezes a gente não quer, às vezes a gente quer ficar quietinho, a gente quer ficar tranquilo, a gente quer ficar num sofá encostado e só isso, né? Deus não é assim. Deus ele tem projetos, sonhos, planos e ele tem todo o poder para colocar isso em prática, para realizar os projetos, planos, sonhos dele. Então, Deus não é homem, não se compara a nós quando se refere a é, fazer alguma coisa. Eu projetei, eu liberei uma palavra e vai ser assim. Ele fez uma aliança com Adão, né? Ele falou sobre o homem, ele falou do projeto dele, de olha, vocês vão encher, frutificar, multiplicar, dominar, vocês vão, e vai ser assim. E aí o homem ficou mal, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas aqui, depois de um tempo, depois de quase 8 meses de chuva, de arca, de terra cheia de água, 7 metros para cima dos montes, né? A Bíblia diz que então Deus manda um corvo. Deus tinha muitos animais na arca, mas aí a Bíblia diz que ele solta um corvo. Irmão, Deus soltou o corvo e o corvo nunca mais voltou. Porque olha para mim, porque corvo não consegue ficar na arca. Bom, a arca era um problema para esse corvo. Corvo representa os espíritos malignos, né? Aquela gente carnal que não aguenta ficar na arca. Não, nada, verdade? Não pegou? Mas vai pegar, porque a arca está cheia da presença do Senhor.
tem dificuldade na arca, mas a arca é um instrumento de salvação que Deus estabeleceu para o homem. Aleluia. Nada também, verdade? Mais ou menos? E aí Deus solta o corvo, irmão. O corvo estava louco para sumir da arca. E aí o corvo sai e nunca mais volta. Por quê? Porque ele achou comida para ele. Tinha carne morta. Você imagina quanta gente morta sobre a terra, imagina, quanta comida para corvo, carne morta. E ele se fartou, nunca mais voltou. Encheu a barriga. Aí Deus solta a pombinha, aleluia, é diferente, aleluia. Nada também? Meu Deus. Jovens, é culto de jovens mesmo? Verdade mesmo, é? Sério? Amém. Solta a pombinha, a pombinha é diferente, irmão. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. E por fim ela volta trazendo um galinho de oliveira no bico. E aí Deus, então, abre a arca. Deixa eu te falar uma coisa da arca. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, escute, a arca não tem motor. A arca que Noé fez não tem motor. A arca que Noé fez não tem leme. Se não tem leme, não tem timão. Não tem uma coisa para controlar ela. É porque quem controlava era Deus. Não tinha direção. Noé não tinha direção da arca. Quem tem é Deus. A arca tinha uma porta na sua lateral. E essa porta só abria por fora. Para você não correr da arca. E não sair dela. Só tinha uma janelinha no terceiro piso, no terceiro andar, e ela saía para cima. A tua única, não, a minha única fuga, a tua única saída é sair para cima. Também não, aonde Deus está. É a tua única fuga. Ele mandou construir uma arca, colocou uma porta na lateral e a porta só abria por fora e só fechava por fora. É porque Deus abre a porta e Deus fecha a porta. Mas tinha uma janelinha lá para sair. Foi lá que ele soltou a pombinha. Então, irmão, deixa que Deus conduz. Confia nele de verdade. Você está querendo colocar um timão, um leme, um motor para tomar o controle? Esquece. Deus tem uma aliança com você. E ele vai guiar. Ele vai dirigir. E na hora certa ele vai parar no lugar certo. Confia que está no controle. Se você olhar para a tua mão e ver um timão aí, um volante, né, para o navio, esquece, tira isso da sua vida. Se quiser um leme, um motor, esquece. A arca da salvação que Deus colocou você, irmão, ele está no controle dela. Confia nele. Seja qual for a situação, confia em Deus. Seja pequena, seja grande, confia nele. Ele está controlando. E ele sabe exatamente onde levar, e a hora de parar e aonde parar. Então, a arca tinha 3 andares. Porque ela é muito semelhante ao tabernáculo. A arca era feita com a mesma madeira. A arca de Noé é feita com a mesma madeira que a arca da aliança é feita. A diferença é que a arca da aliança ela é revestida por fora e por dentro com ouro. A arca de Noé é revestida com betume para não afundar. Então, Deus um dia chamou esse cara com a sua família. Porque a salvação em Deus é para você e para a tua família, é para mim e para minha família. E aí, depois de todos esses dias, quase 8 meses ali de chuva, muita água,
né, até descer toda a água. Mas um dia Deus, por fora, ele abre a porta. Agora é hora de sair. E Deus, a Bíblia diz que Deus abre a porta por fora. Porque Noé não vai sair a hora que ele quer. Eu não saio a hora que eu quero. Eu não fico. Não, ele abre a porta e aí ele diz: pode sair agora. E aí um dia ela parou sobre o Monte Ararat e ele abriu a porta por fora e Noé saiu. Irmão, agora que Noé saiu, viu a terra. Aquilo não trouxe vislumbre para ele, não trouxe nada de, sabe, de vanglória, nada. A primeira coisa que ele fez foi correr e fazer um altar para o Senhor. Porque Deus tinha uma aliança com ele, tinha propósito na vida dele, e através dele ele ia recomeçar a povoar toda a terra. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, suas noras e todos os animais que Deus colocou na arca com ele. Todos eles iam repovoar a terra, recomeçar. E agora Deus tinha um propósito na vida de Noé. Deus salvou Noé porque ele tinha um propósito. E nada pode frustrar os propósitos do Senhor. Então Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem propósito na minha vida. Mas se nós não tivermos um altar, se a prioridade da nossa vida não for um altar, tudo que eu construo vai ruir e vai cair e vai desmoronar. Mas quando eu descubro que Deus tem propósito na minha vida e a minha prioridade, antes de realizar o propósito, é ter um altar, porque ele podia sair e já ir atrás de repovoar, de reconstruir coisas, casas. A primeira coisa que ele faz é um altar para o Senhor. Veja, está aí o texto. Depois Noé construiu um altar. Veja aí o verso 18. Capítulo 8, verso 18. Assim Noé e sua mulher saíram da embarcação, junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira, saíram todos os animais e as aves em grupo, de acordo com a sua espécie. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Nem a casa dele ele foi fazer. Nem a tenda dele ele levantou primeiro. Ele saiu da arca, ele levantou um altar ao Senhor. Isso é um entendimento de quem está no propósito que Deus tem para a sua vida. E de um homem que está debaixo de uma aliança e ouviu a voz do seu Senhor e entendeu, né? E discerniu que só dá para fazer, só dá para cumprir o propósito se eu entender que o altar é o principal, que adorar o Senhor é o principal, que queimar incenso e agradar o meu Deus é o principal. Fazendo isso, cumprir o propósito, fica 90% mais fácil. Vai ter muita luta mesmo assim, mas fica mais fácil. Quando a gente entende que a prioridade é o altar, e o altar que vai agradar a Deus. Então eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida, eu só sei que você precisa ficar firme nele, precisa saber que Deus tem uma aliança. Aquele que te chamou, te deu um propósito, é o mesmo que fez uma aliança com você e vai te guardar, vai te livrar, vai te proteger, vai te abençoar, vai te dar salvação, vai cuidar do caminho, vai preparar tudo, mas você tem que ter um altar com ele. Não dá para cumprir o propósito sem termos um altar com ele. Então olha para alguém aí do seu lado, jovem ou de mais idade, e diga para ele, a prioridade é o altar. Diga para ele, tem propósito, tem aliança, por isso tem que ter altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Verso 22: enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Tudo vai ficar no controle.
E a única coisa que Deus fala aqui, mas é um outro assunto, né, não dá para entrar, é sobre, a primeira coisa que ele fala aqui no verso 22 é sobre semeadura e colheita. Mas esse é um assunto para outro dia. Então, tem propósito, tem aliança, mas Noé fez um altar para o Senhor para viver a promessa e a aliança que ele tem. Capítulo 8, verso 1. E o verso 4, Deus lembrou-se então de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Verso 4. E no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. Deus se lembrou de Noé, né? Deus se lembrou do homem que ele tinha feito uma aliança no capítulo 6, no capítulo 7. É, mas é uma lembrança, não é uma lembrança de quem realmente esqueceu, né? Não é você que esquece de muita coisa, eu que esqueço de muita coisa, eu que combino algumas coisas e esqueço, você que combina algumas coisas e esquece, você que guarda alguma coisa e esquece onde guardou, você que tem uma memória, né, abençoadíssima, mas que vive esquecendo das coisas. Não é esse tipo de esquecimento que a Bíblia está falando aqui, né? É que chegou o tempo de abrir a arca e tirar Noé de dentro dela para cumprir o propósito que Deus tinha para a terra. E aí ele faz isso. Ele para a arca num monte específico, ele abre, ele lembra porque chegou o tempo de tirar Noé da arca, né? E ele tira Noé da arca e ele põe Noé na terra e ele começa a cumprir o seu propósito, que é irrevogável. Mas quando você lê na Bíblia assim, porque Deus lembrou de Noé, Deus lembrou de sei de quem, Deus lembrou. Bom, Deus não esquece de ninguém. Deus não tem amnésia por um instante. Deus não esqueceu de você. Você talvez ora assim, às vezes a gente ora assim, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, esqueceu da promessa, eu estou aqui nessa peleja, né? Não permita que essa oração fique na tua boca há muito tempo, no teu coração, na tua mente. Deus não se esquece de você. Não. Seria contrário à declaração bíblica que Deus tem uma aliança com você. Se Deus tem uma aliança com você, Ele não esquece de você. Ele não esquece de nada. Ele não tem, eu repito, ele não tem crises de memória. Não tem. Deus se lembra de você todo o tempo. A tua vida está nas mãos dele. Ele tem o controle total de você. Ele ele deu a medida da arca, ele deu os detalhes da arca, ele chamou Noé, ele achou Noé, ele colocou Noé na arca, ele estabeleceu quando a chuva ia cair, quando ela ia parar, o tanto que ela ia subir. Ele tem o controle de tudo, ele navegou aquela arca gigante, ele conduziu tudo. Então, é claro que ele não se esqueceu de Noé. Esse lembrou-se Deus não é uma lembrança de quem esqueceu, é uma palavra que me indica que chegou o tempo de parar a arca e de abrir, para ele cumprir o propósito. Mas em todo o tempo Deus estava ali, até porque não tinha mais ninguém na terra. Só tinha Noé e a família dele, para Deus observar e cuidar ali naquele momento. O resto estava morrendo afogado. E morrendo afogado porque desobedeceu a Deus, porque chegou num nível terrível, né, de pecado. E aí, você acha que se Deus cuida de quase 8 bilhões de seres humanos na terra, não vai cuidar de 8? Então, Deus não esqueceu, você diz, ai, meu Deus, meu eu. Ai, tem o Noé na arca lá, nossa, eu esqueci dele. Deixa eu ir lá ver como é que ele está, se não morreu. Não, irmão. Os olhos de Deus estão continuamente sobre você, sobre a tua casa. Ele sabe onde você está, ele sabe a rua que você mora, ele sabe o número da sua casa, ele sabe o teu RG. Quem sabe o RG aqui? De cor. Então você não precisa de profeta para te revelar o RG, você sabe dele, não sabe? Porque Deus sabe também teu RG, não precisa ficar falando teu RG toda hora. Então não esquece.
Bom, ele não perde você de vista, ele não esquece você em embarcações, ele não esquece você no meio de dilúvios, ele não esquece você com o teu barco navegando em ondas grandes, ele não esquece você quando as nuvens fecharam os céus, está tudo cinza, está caindo chuva, ele não esquece você em nenhum desses momentos. Então, quando você lê, lembrou-se Deus, não é esse lembrar de quem esqueceu, é um lembrar de que chegou a hora de completar a minha obra na vida desse cara. Chegou o dia dele, chegou o dia dela. Chegou a hora dele, chegou a hora dela. Chegou a hora de começar a cumprir o propósito na vida dele, na vida dela. Então, é isso. Então eu repito, se há no teu coração essa oração ainda, Senhor, esqueceu de mim. Senhor, onde está o Senhor? Senhor, lembra-te do teu servo, da tua serva. Irmão, essa é uma oração meio, né, é, lamuriosa, meio carregada com reclamação, com indignação. Não, irmão. Dá um glória a Deus, aleluia. Porque Ele sabe o lugar certo, a hora certa de parar. Ele sabe a hora de recomeçar, Ele sabe a hora de abrir a porta, Ele sabe. Olha para alguém, diga para alguém assim, Ele sabe a hora de abrir a porta. Diga para ele assim, ó, para de esmurrar essa porta. Essa porta só Deus pode abrir. E Ele vai abrir. Aleluia. Quem confia, espera. Espera com alegria, com paz no coração. Aleluia. Lembra de mim, Deus, lembra de mim, Deus. Não, irmão, Ele lembra de você. Está cuidando de você. Aleluia. Gênesis capítulo 6, verso 8. Eu ia ler daí diante, mas para entrar no contexto, foi no verso 1. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da malignidade do ser humano mortal. Repare, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis, é tudo errado a tradução aí, tá, mas não quero entrar nisso agora. E foram os heróis, não tem nada de heróis ali no original, no hebraico, dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Verso 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra. E esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Põe no verso 3 de novo. Deu para entender? Não, mas a gente vai entender. Está falando no verso 8, que Deus deu graça e misericórdia para Noé, achou Noé. Põe no capítulo 7, no verso 1, por favor. Capítulo 7, verso 1. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio dessa geração. Volta lá no capítulo 6, verso 3. E pode deixar ali. Deus olha para a terra
que ele criou o homem, criou tudo maravilhoso, o homem cai, a Eva cai, o homem cai, né? Tem toda aquela situação, e aí passam gerações, e o homem está corrompido, pecaminoso, tá? E aí no verso 3, Deus fala, eu vou tirar o meu espírito do homem, porque o Espírito Santo é aquele que intercede, como diz lá em Romanos capítulo 8, intercede também a Deus por nós. E ele trabalha em nós e intercede a Deus por nós. Aí Deus falou, o homem é muito perverso, eu vou tirar, e tira o Espírito Santo. Mesmo tirando o Espírito Santo, verso 6, verso 8, contudo a Noé o Senhor demonstrou graça e misericórdia. Reparem, uma geração corrompida, que ainda tinha o Espírito Santo e intercedia por eles, falava com eles, eles não davam ouvido, era só malignidade, perversidade. De repente, Deus olha para tudo isso e encontra, ele tira o espírito dele, e mesmo tirando o espírito dele, ele consegue achar um homem que é justo, que é Noé. Numa geração, pensa, se você olha hoje e acha que o negócio está feio, na época de Noé estava um pouco mais feio, porque a nossa geração, a nossa época, os nossos dias futuros ainda vão ficar muito mais feios. Vão ficar tão feios como nos dias de Noé. Porque Jesus diz isso lá em Lucas 17, verso 26, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem vier, que antecederem a volta do Filho do Homem. Então, a geração de Noé era terrível. Hoje está terrível, mas não está tão terrível como era no tempo de Noé. Mas vai ficar, mas não está ainda. Então, a época de Noé era terrível. Era muito bom. Imagina olhar para o lado e ver tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que é errado, tudo que é terrível. Imagina isso. E aí, a Bíblia diz que no meio de tudo isso tinha um homem que era justo, que era Noé. Então, olha para alguém do seu lado e fala para ele aí, cara, dá para ser justo, dá para ficar firme com Deus, dá para ter comunhão com Deus. Não, fala para ele aí, você não está falando, você está dando migué, fala para ele. Fala, a tua escola pode ser terrível, mas dá para ser homem de Deus e mulher de Deus lá. Fala para ele, a tua faculdade pode ser horrível, de perversidade, mas dá para ser fiel a Deus lá. Não está funcionando migué, fala para ele. Fala para ele assim, ó, não tem desculpa, querido. Não, você não está falando, você está querendo não vai dar migué hoje. Fala para ele aí, fala, o seu trabalho pode ser um lugar cheio de pessoas malignas, mas é possível ser fiel lá. É possível ser justo. Irmão, e o texto diz que Deus tirou o Espírito Santo, e mesmo assim deixou a graça e a misericórdia dele. Imagina um homem, no meio de uma geração dessa, sem o Espírito Santo ainda, para ajudar ele. Mas tinha a graça e a misericórdia, porque Deus olhou e falou, tem um cara que é justo aí, tem um cara que não se corrompeu. A Bíblia diz que não era justo. Então, ser justo, ser fiel a Deus, é possível, mesmo quando todo mundo não quer fazer isso. Isso é a prova de que é possível ser fiel a Deus, irmão. E quem é fiel a Deus, quem mesmo no meio, num ambiente ruim, num meio, todo mundo corrompido, quando você fica firme com Deus, Deus faz uma aliança com você. Deus escolhe você para fazer alianças poderosas com você. Agora, se ele olhar para mim e ver o meio corrompido, e ver olhar para mim e me ver no meio, me corrompendo também, não tem aliança para mim. Não há propósito para mim. Mas quando ele olha para você e vê, não se corrompeu, está lá firme. O assunto é terrível, é tenebroso, as piadas são horrorosas, os comentários são muito ruins, a atitude é muito pecadora, mas eu estou olhando para ela e estou vendo, ela está firme comigo lá. Então eu tenho vou fazer uma aliança com ela maior, eu vou aumentar, né, as chances, eu vou abrir portas para ela, para ele. Eu vou usar ela, eu vou usar ele. Eu vou abençoar a vida dele, eu vou abençoar a vida dela. Eu vou colocar os meus propósitos eternos para a vida dele, para a vida dela.
Se eu não levar isso a sério, irmão, então esquece. Se eu sou mais um no meio de uma geração corrompida, não tem aliança para mim. Se não tem aliança para mim, logo não tem propósito para a minha vida. Entendeu ou não? Vê se o teu irmão não entendeu. Se ele tem uma cara de baguá e não entendeu, fala para ele assim, ó, queridão, queridona, é possível ser fiel. Você, me ajuda a pregar aí, vai. É mais fácil. Eu sei que às vezes você deve, que chato isso, né? Às vezes também eu acho que é chato. Às vezes eu tô igual a Lorena hoje, assim, né? Tem dia que é 8. Talvez você tá 8 hoje. Vai sair daqui 80, vai sair daqui 100. Mas talvez tá 8 ainda. Então você tá achando tudo chato. Até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. Se é de Deus, nós lembra, né? Aleluia. Fala para ele aí, querido. Fala, o homem não tinha o Espírito Santo. E foi justo. Agora olha para ele, aponta o dedo assim no nariz dele assim e fala para ele: você tem o Espírito Santo. É muito mais fácil. Então qual é a minha desculpa? Eu não consegui. Eu tentei, mas não consegui. Vai nessa. Até Deus levantar outro no seu lugar. Ou no meu lugar. E a aliança que era para mim, Deus dá para outro. E o propósito que era para eu viver, Deus dá para outro viver. Acontece isso? Acontece. Eu já vi acontecer. Algumas vezes. Então, abre teu olho. Porque Noé, sem o Espírito Santo, no meio de uma geração horrorosa, ele foi justo e foi fiel. E Deus achou ele. E nós temos o Espírito Santo, irmão. Temos Jesus. Temos a palavra. Temos tudo diferente de Noé. E não conseguimos viver muitas vezes as alianças que Deus tem, os propósitos que Deus estabeleceu para nós. Verso 18, verso 8, verso 18, perdão. 6:18. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa, e as mulheres de teus filhos contigo. Aleluia. Eu repito, quando Deus olha e vê alguém que no trabalho, na escola, na faculdade, no meio da família, às vezes no meio da igreja, olha e vê alguém que se mantém posicionado, irmão, que se mantém firme com Jesus, né? Que se mantém assim, todo mundo parou, mas eu não vou parar. Muitos desistiram, mas eu não vou desistir. Um bando desanimou, mas eu não vou desanimar. Muitos cederam, mas eu não vou ceder. Muitos entraram no esquema, mas eu não vou entrar no esquema. Muitos fazem parte das rodas, mas eu não vou fazer parte das rodas. Tomara a Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos uma geração como a de Noé, que não se corrompe, não cede. Sabe, quando você chegar numa roda e a roda se desfizer, porque você é uma pessoa que tem compromisso com Deus, não fique triste. Não pense assim, não, acho que eu vou fazer parte aí do negócio. Depois Deus me perdoa. Não, faz isso não. Fica firme com Jesus. Se você for aquele que desfaz a roda, e você está firme com Deus, dê glória a Deus por isso. Fique assim. Porque Ele vai olhar e vai dizer assim, ó, mas estabelecerei a minha aliança com ela. Mas eu estabelecerei a minha aliança com ele, aleluia. Vai vir o juízo, mas eu estabelecerei a minha aliança com você. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo. Mas
Não, é normal? Não é normal. Pela palavra do Senhor não é normal. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca. Deus tem salvação para nós. Deus tem um propósito para você e para mim. E é maravilhoso, aleluia. Vou falar de novo, Deus tem um propósito com a gente, com você e comigo. E o propósito dele é maravilhoso, você precisa crer nisso, aleluia. Por quê? Porque ele encontrou você justo, fiel, no meio de uma geração horrorosa, triste, terrível. Você não se corrompe, você não aceita. Pelo contrário, a Bíblia diz, lá nas cartas, que Noé era um pregoeiro de justiça, um pregador de justiça, aleluia. Quando todo mundo está falando besteira, você se levanta e fala, cara, eu tenho uma palavra da parte de Deus, aleluia. Todo mundo vai torcer o nariz, vai fazer cara feia, vai querer vazar, pega pelo colarinho e fala, não vai sair daqui agora, fica aqui agora. Aleluia, exerça a autoridade espiritual que Deus te deu. Ele vai olhar e vai falar assim, olha, tá ali uma pregadora de justiça, aleluia. Eu vou estabelecer a minha aliança com ela. Não, nada. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, digo para mim, se eu entrar nas rodas e me corromper, Deus não vai ter aliança e Deus não vai ter propósito na minha vida, não vai poder me usar, não vai poder te usar. Se eu ceder ao pecado, as alianças, os propósitos de Deus, não vão acontecer, irmão. Então Deus sabe exatamente quem você é e quem eu sou. Amém? Gênesis capítulo 7, verso 5. Assim Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Aleluia. Verso 7. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. Verso 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos entraram na arca. Verso 17. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra, cresceram as águas e ergueram a arca que ficou elevada acima da terra. Irmão, Deus encontrou um homem, fez uma aliança com ele, deu propósito para a vida dele e guardou ele. Não, você não vai perecer, irmão. Quando Deus te acha, você não vai morrer nisso daí, você não vai afundar nisso, você não vai passar por aquilo que os outros estão passando. Por quê? Porque você se manteve firme. Deus estabeleceu uma aliança com você. Através dessa aliança, Deus tem um propósito para a sua vida. Então Ele vai te guardar. Aleluia. Vai guardar os teus bens, vai guardar a tua família, vai guardar você. Ele tem um lugar de proteção para você. Aleluia. Por quê? Porque a aliança que Deus tem com você não é brincadeira, irmão. Ele não falha, ele não se atrasa, ele não erra, ele não se engana. Aleluia. Cara, esse dia a gente foi lá fazer um culto na comunidade, lá a gente faz. Aliás, quem quiser ir lá pode ir lá, tá? Os homens querem lá. Terça-feira, toda terça-feira a gente está lá fazendo um culto. Né? A gente faz um culto para Deus, lá não é para eles, não, é para Deus lá, eles sabem muito bem disso. A gente estava lá, eu e o Fabinho, lá nessa terça lá, cara, e um louvorzão poderoso, os caras animaram, e pegou fogo, né? E nego refazendo aliança, e voltando pro altar, e refazendo aliança com Deus, estava desviado, e os caras se avivaram no louvor, e foi poderoso, foi tremendo, eu senti Deus ali, como todas as vezes, Deus me deu visões naquele lugar, eu falei, cara, que poder, que maravilha, mas eu sabia, tem alguém que não está feliz com isso, aleluia. Eu já tinha percebido no ambiente que o negócio né, ia ter alguma coisa. Eu estava em paz. E aí saímos de lá, eu fui com o meu carro, fui sozinho no meu carro, ele foi com o carro dele, e eu vim, irmão, e para aí eu peguei curvas, passei por caminhão de cana carregado, passei por outros caminhões, passei por carros, curvas, pelo trilho do trem, e pegamos parte de terra, que é um bom pedaço de terra, e fomos e voltamos.
Cheguei em casa, guardei o carro na garagem, fui dormir, acordei de manhã, acordamos, e aí a Michelle ia sair com o Pedro para as coisas, e quando eu fui levar o Pedro no carro, eu olhei para o pneu da frente e o pneu no chão. E aí chamou o borracheiro veio lá e trocou o pneu, e ele falou, olha, o pneu, esse aqui não dá mais, já não dava mais faz tempo, irmão, tá? Pensa, olha para mim aqui, pensa no Deus que multiplica as coisas lá em casa. 3 anos e meio sem trocar pneu. Quanto tempo durou o pneu, Pedrão? 3 anos e meio. Tá precisando, não tava? Você acha que tá precisando? Tá precisando. Aí o borracheiro tirou o pneu, olhou, falou, cara, o pneu rasgou assim do lado, a parte de dentro dele rasgou assim. Precisava trocar. Mas olha aqui para mim. Eu fui lá fazer a obra do Senhor. Foi um culto poderosíssimo lá. Eu voltei para casa. Guardei meu carro na garagem. Então o pneu rasgou. Precisava trocar. Mas podia ter rasgado na estrada. Podia ter rasgado enquanto eu passava por um caminhão de cana. Mas não ia acontecer porque Deus me guardou. Deus te guarda, irmão. Ele tem uma arca para te proteger em qualquer situação. Quando ele olha para você e vê que você é uma pessoa fiel. Deus tem um lugar preparado de proteção para você. Abraão foi para uma guerra no capítulo 14 de Gênesis. E ele vence vários reis na guerra. E ele volta, acaba o capítulo 14, ele encontra Melquisedeque, ele dá a oferta, dá tudo, dá o dízimo de tudo, daqueles despojos. E aí começa o capítulo 15 de Gênesis. Deus fala a primeira coisa para Abraão: eu sou teu escudo. Abraão, eu fui nessa guerra com você. Eu fui o teu escudo lá. Ah, não, vou parar de pregar aqui, eu vou pregar em outro lugar, porque você está desanimado, eu também não vou ficar. Irmão, Deus te guarda. Ele te acha, vê o teu compromisso, vê o teu posicionamento, faz uma aliança com você, tem propósito para você, se você ficar firme, e ele te guarda. Guarda a tua casa, guarda tudo que é teu. Então confia nele, aleluia. Não deixa nada te assustar não, irmão, aleluia. Fica firme com Jesus. Amém? Amém? Meu Deus, culto de jovens. Minha época os jovens eram mais animados, mas tudo bem. Aleluia. Né? Você vai melhorar ainda. Glória a Deus. Gênesis capítulo 9. Calma que eu vou encerrar já. Gênesis capítulo 9, verso 1 e 2. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Aleluia. Noé fez tudo que Deus mandou. Deus guardou ele. Aí tirou ele da arca, fez um altar. Deus se alegrou com aquilo. E agora Deus, então, começa a estabelecer o propósito para aquilo que Deus trouxe Noé até ali. Fez aliança, falou muitas coisas com Noé, deu direções, guardou, e agora vem os propósitos. Olha, façam isso. Verso 7. Verso 7 ao 11. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Veja tudo que Deus falou para Adão, Deus fala para Noé agora. Verso 8. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco, tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio, não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Veja,
Esse é, acho que eu não cheguei a confirmar isso, né? Eu só li esses dias isso, li hoje de novo. Eu acredito que é o capítulo que mais aparece a palavra aliança, é no capítulo 9 de Gênesis. Deus fala muitas vezes de aliança nesse capítulo 9. E está falando da aliança dele agora com o homem e com os animais, né? Com que Deus estabeleceu para Noé e para sua família, né? E está falando de aliança, aliança, aliança. Agora, dá um verso 12 até o 14. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco para todas as gerações futuras. A aliança que Deus tem com você tem sinal. Ela é visível. Você vai ver no seu dia a dia. Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar para você os sinais que Ele tem uma aliança com você. Você vai caminhar e vai discernir. Isso aqui é um sinal de que Deus tem uma aliança comigo. Não está lembrando ele, está lembrando você de que ele tem um sinal, ele tem uma aliança com você. Então tem coisas que acontecem na sua vida que você sabe, é Deus falando comigo da aliança que ele tem comigo. Então, fique atento na tua caminhada. Porque Deus vai colocar muitos sinais no teu dia a dia de que, ó, ei, lembra? Eu tenho uma aliança com você, aleluia. Muitas coisas que acontecem com você, é Deus te dando sinais de que ele tem uma aliança com você. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão num dilúvio para destruir toda forma de vida. Verso 14. Consegue ver isso aí? Não. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra. Irmão, nunca tinha chovido na terra, certo? Certo ou não? Aí Deus falou: Noé, faz uma arca que vai chover. Ele começou a construir uma arca. Todo mundo zombou dele. Ele pregava uma madeira e pregava que o juízo estava chegando. E todo mundo debochou, né? 120 anos construindo uma arca e pregando que Deus estava vindo com juízo e ninguém deu bola, zombaram dele. O cara tinha fé, fez tudo do jeito que Deus mandou ele fazer, obedeceu em tudo. De repente, irmãos, antes de chegar a chuva, o que vem? Hã? Nuvem. Não caiu chuva do sol, né? Vieram as nuvens. Eu imagino que vieram nuvens, trovões, relâmpagos. Manja aquela tempestade que fez você ir para debaixo da cama? Não precisa disfarçar, não. Eu sei que você já pulou debaixo da cama. Eu sei que você já escondeu tesoura no pano, garfo. Eu sei que você já fez isso com medo do relâmpago. Minha mãe fazia muito isso quando era criança, né? Precisava trovejar, ela escondia as tesouras no pano. Porque a tempestade, as nuvens, assustaram as pessoas. Deus está dizendo agora, quando eu reunir as nuvens, olha aqui para mim, quando surgirem situações que possam trazer medo no seu coração, lembre-se, junto com as nuvens, tem um sinal de Deus lá, de que essas nuvens não vão mais virar dilúvio e não vão matar você. Ainda que o céu feche, fique tudo cinza, hajam raios e relâmpagos, em vez de você olhar e ficar com medo das nuvens, dos raios, não, você vai olhar e vai ver o arco surgir por entre as nuvens. Quem é crente, quem é de Jesus, sabe que no meio da tempestade, Deus tem uma salvação, aleluia. Deus tem um escape.
vou parar. Você está desanimado demais, então eu vou parar. Fique de pé aí. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. E que você creia nessa noite, que eu possa crer nessa noite, que é possível eu ficar firme com Deus no meio de qualquer ambiente. Ainda que as pessoas dentro da minha casa se corrompam, é possível eu ficar firme. É possível você ficar firme com Deus. É possível manter o nosso posicionamento com o Senhor. Não importa o ambiente que eu estou enfrentando, não importa o meio em que eu estou inserido. É possível ficar firme com o Senhor. Ele tem nos dado o Espírito dele para habitar em nós, para habitar em você. Ele tem dado a palavra dele para você. E os dias vão ficar muito perversos e muito maus, mas ainda assim é possível ficar firme com o Senhor. E para aqueles que ficam firmes com o Senhor, Deus acha esses, como ele achou Davi. Saul havia se corrompido e não tinha mais o que fazer com Saul. Então a Bíblia diz que Deus achou a Davi. Só acha quem está procurando. E Deus achou Noé, justo, temente a ele, fiel a ele. Então Deus fez uma aliança com ele, fez um projeto para ele. Ele fez tudo como Deus mandou. Então Deus preparou salvação para Noé e para sua família, para sua casa. Deus fez uma aliança com ele. Quem é fiel a Deus, Deus faz alianças. Alianças para propósitos maiores, para propósitos futuros. Para coisas que estão no coração de Deus, aleluia. E você vai ser esse, você vai ser essa. E Deus te guarda para isso, Deus te dá livramentos para isso, Deus te protege na tua caminhada, quando você tem aliança, quando você é fiel a Ele, Ele te dá livramentos, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te cobre. Ele tem uma arca para você. E depois disso, você prioriza o altar dele, em agradá-lo, em adorá-lo, que a tua adoração suba como um cheiro agradável diante dele. E aí, no meio de tudo isso, ele vem com seus propósitos. Agora você sai da arca e fica firme comigo aí, povoa, multiplica, domina, frutifica, sabe, controla. Você vai ter o domínio de tudo isso. Fica firme aí. Eu tenho um propósito poderosíssimo para você. Você vai crescer, você vai ser uma bênção. É isso que Deus tem, irmão, para você e para nós. Para você e para mim, para todos nós. Ah, Senhor, é isso. É isso que o Senhor tem para nós. E quando as nuvens vierem, Senhor, quando o som dos trovões, os relâmpagos tentarem nos assustar, a gente vai olhar e vai conseguir ver o sinal da tua aliança no meio dessa ameaça de tempestade. Senhor, nessa noite, entre as ameaças de tempestade e a tua aliança, eu fico com a tua aliança, Senhor. Eu fico com os sinais do Senhor que o Senhor estabeleceu. Eu sei, eu tenho visto os teus sinais no meio das tempestades, dos anúncios de tempestade. Eu tenho visto os teus sinais. E eu creio, Senhor, eu creio que essas ameaças de tempestade não vai virar dilúvio contra a minha vida, porque o Senhor prometeu me guardar disso. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo. Abençoa cada jovem, Senhor, cada adolescente. Que os corações deles se firmem na tua presença, de uma forma sobrenatural, porque vale a pena. Vale a pena ser encontrado justo no meio de uma geração corrompida, cheia de malignidade e perversidade. Mas vale a pena
nos agarrarmos ao Senhor e ficarmos firmes com o Senhor, e honrarmos o Senhor em toda e qualquer circunstância, vale a pena. Porque a partir disso haverá aliança, e a partir da aliança haverá propósitos maravilhosos para cada um de nós. E para que os propósitos se cumpram, há livramentos do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Que seja um final de noite ainda poderoso, cheio da tua presença. Que seja um fim de semana cheio de Jesus em nossos corações, em nossas vidas, em nossos lares. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Renan, meu bom Renan. Glória a Deus. Amém? Você foi abençoado aí, amém? Glória a Deus, eu também fui muito abençoado. Deus falou muito forte comigo, Deus falou, creio também que Deus tenha falado muito forte com você. A gente não vai sair daqui vazio. Deus sempre tem mais para nós, a cada dia. É interessante que aqui a gente tem bastante pais. E a gente também tem futuros pais. Temos adolescentes, já temos os pais já formados. E é interessante que algo que o pastor ministrando ali, eu ministrando ali no Gênesis 6:18, uma coisa que veio no meu coração é que talvez a nossa família seja uma arca. Talvez a nossa casa é uma arca. A nossa casa é aquele lugar onde que nós somos moldados, somos trabalhados, somos formados em Cristo. Noé, ele não construiu a arca sozinho. A família de Noé ajudou eles, dia após dia, anos após anos. Então, tudo que você for fazer, envolva a tua família mais próxima. Traga a tua família para fazer essa execução desses propósitos que Deus tem para você. Mesmo que eles não estejam aqui hoje, mas seja fonte, seja a oração, seja aquele que ora pela tua família. Seja buscando, Seja buscando interceder por eles. E hoje teve um pedido de oração aqui também, e eu gostaria que você estivesse orando pelo Bento Miguel. Ele é um bebê que teve algumas complicações de saúde. E desde o nascimento dele, ele já veio com algumas complicações. E nós queremos em um Deus que ele cura, e um Deus que ele move, trabalha a nosso favor. Então, eu gostaria que, como igreja, mas não ore como se fosse uma pessoa desconhecida. Olha como se fosse um filho, ora para ele como se fosse um sobrinho, ora para ele como se fosse o seu neto. Essa criança, ela tem 1 ano e 1 mês. Ela vai passar por alguns procedimentos cirúrgicos, E nós queremos que Deus ele vai fazer um milagre sobre essa criança. Amém? Então, fecha os teus olhos, liga com Deus. Como o pastor Marcos falou, Deus deu dons a cada um de vocês. Então, que Deus possa te usar pela vida do Bento Miguel. Deus, nós estamos aqui, Senhor, como igreja, Senhor. Nós colocamos a vida, ó Pai, do Bento Miguel, ó Pai, da família do Bento Miguel, Jesus. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, venha com bálsamo sobre a vida dele, ó Pai. Tu sabes a situação do Bento Miguel hoje, e nós queremos, ó Pai, que o Senhor tem propósito sobre a vida dele. Que o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, planos para a vida dele. Que o Senhor é um Deus que faz esses planos realizarem, ó Pai. Deus, nós colocamos, ó Pai, a vida do Bento Miguel em Tuas mãos hoje. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha curar, ó Pai. Dê força, ó Pai, às famílias, ó Pai, para que ele passe esse processo. Guarda, ó Pai,
todos os familiares, dê a paz, a calma e a confiança no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, assim como nós ouvimos nesse altar hoje, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor cuida de nós, cuida do nosso... E, Senhor, nós colocamos a vida do Bento Miguel em Tuas mãos. Deus, as cirurgias que ele precisam passar, Deus, que o Senhor venha, ó Pai, como médico dos médicos sobre a vida dele, trazendo, ó Pai, todos os procedimentos, que venha a cura sobre a vida dele. Deus, trazendo toda nessa parte digestiva, Senhor. Trabalhando, ó Pai, colocando as suas mãos, ó Pai, na enfermidade, retirando toda a enfermidade do teu filho, ó Pai. Nós te pedimos, nós clamamos como igreja, e nós te pedimos, Deus, venha, ó Pai, com a cura, com a restauração, com o renovo, e traga, ó Pai, sorriso sobre essa família, traga alegria, traga momentos felizes, ó Pai, decorrer da vida, que essa mãe, ó Pai, possa estar com ele, ó Pai, levando ele no altar para casamento, Senhor, mas que os planos, ó Pai, que essa mãe tem, seja realizado sobre a vida dessa criança, Deus. Deus, nós colocamos ela em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, amanhã temos escola dominical, tá? E amanhã temos culto de ceia também. Quarta-feira temos culto às 19h30 e o próximo sábado também temos culto de jovens, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês, que Deus leve vocês de volta para casa em paz. Tem algum visitante hoje? Tem? Amém, glória a Deus. Bom, visitante, depois do final do culto eu vou estar aqui. Se você quiser ganhar um presente, eu vou estar ali, vou te dar um abraço e a gente vai entregar esse presente, tá bom? Então, só venha se você quiser, sentir no coração. Nós ficamos muito felizes por você estar aqui, tá? Demos um abraço muito forte em você. Que Deus possa te abençoar, volte sempre e que todos possam ir em paz. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?